Irmãos e irmãs, paz e bem. Estamos então dando prosseguimento ao nosso breve curso de Mariologia, com a proposta de ler todos os textos que se referem a Nossa Senhora na Palavra de Deus. Nós iniciamos então, mais propriamente, a nossa caminhada pela Escritura, partindo do texto de Paulo aos Gálatas. De fato, entre os textos do Novo Testamento, os primeiros que foram escritos foram as cartas de Paulo e só depois foram escritos o Evangelho. Nós nos propomos a ler os textos bíblicos que falam de Maria em ordem cronológica nas quais foram escritos, para ir percebendo como a palavra de Deus vai se aprofundando também, vai ampliando aquilo que diz sobre Maria. Vamos partir da Epístola de Paulo aos Gálatas e, de fato, no conjunto das cartas de Paulo, há somente uma única passagem que se refere à Virgem Maria. Antes de adentrarmos ao texto, cabe uma pergunta: por que Paulo fala tão pouco de Maria? Ora, preciso ter presente algumas coisas no que diz respeito às cartas de Paulo. Antes de tudo, que elas eram cartas ocasionais. Paulo escreve cartas para comunidades específicas, para tratar de situações específicas que acontecia em determinada comunidade. Em nenhum momento ele tem a pretensão de escrever um tratado da doutrina cristã contendo todos os aspectos. Ele mesmo vai dizer, isso está na segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, ele vai dizer: irmãos, guardai os nossos ensinamentos, seja aquilo que foi por escrito ou que vos transmitimos oralmente. Ou seja, muita coisa não foi escrita, foi ensinada oralmente. Mas também devemos ter presente que a pregação de Paulo, ela se fundamenta, sobretudo, no anúncio da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa salvação. Tanto é que, se olharmos as cartas de Paulo, a sua pregação se centra neste mistério e ele nada nos fala da vida de Jesus, não lembra quase nenhum fato da vida de Jesus, do seu nascimento, dos outros apóstolos, da pregação pública de Jesus, nada. A única coisa que ele nos lembra de Jesus, da sua vida, é que ele instituiu a Eucaristia, que ele morreu na cruz, foi sepultado e ressuscitou. Somente isso. Ele não fala mais nada, praticamente, da vida de Jesus, porque ele se centra no anúncio central da fé. A paixão, morte e ressurreição. Tudo ainda está no início. É a pregação inicial da igreja que Paulo nos testemunha. Depois a igreja vai meditando, vai ampliando, vai nos legando os textos do Evangelho, tudo mais, que vai nos dando toda a base, que vai se constituindo e que vai fundamentando a vida da igreja. Então, basicamente, esse é o motivo porque Paulo não fala de Maria, assim como não fala nem mesmo de muitas coisas da vida de Jesus. Há somente uma passagem na Epístola aos Gálatas, mas, como vamos ver, mesmo sendo tão pouco, é muito rico em significado. Vamos então tomar o texto da carta de Paulo aos Gálatas, do capítulo 4, versículo 4 a 7. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, enviou Deus o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção filial. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abá, Pai, de modo que já não és escravo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro. Esse é o texto de Paulo. Vamos então observar algumas coisas e começamos com essa dimensão, na plenitude do tempo. Não se trata do tempo cronológico, mas do kairos, o tempo de Deus. Aqui se trata da plenitude do tempo de Deus, que é o próprio Cristo. Cristo é o centro do tempo.
Cristo é a plenitude do tempo. Tudo aquilo que é temporal atinge o seu ápice em Cristo, sobretudo na sua ressurreição, o tempo definitivo, a salvação manifestada para além do tempo, mas também toda a vida de Cristo. Então, Cristo é a plenitude do tempo. Então, perguntamos, onde Maria está situada dentro do plano da salvação de Deus? Ela está situada na plenitude do tempo, no centro do tempo, associada ao seu Filho Jesus, para que esse mistério da salvação se tornasse presente entre nós. Ele teve que e quis passar por esta mulher, nascer desta mulher. Bem, Cristo é o centro do tempo, Cristo é o Salvador. Maria é central, está lá junto com ele no centro, mas ela não é o centro, ela é central. E aqui precisamos refletir numa coisa: a centralidade de Cristo não é exclusiva, ele é o único mediador entre Deus e a humanidade, mas essa mediação é inclusiva, ele associa ao seu ministério, à sua missão, muitos homens e mulheres para anunciar este reino, chamar a conversão, anunciar a fé. Podemos dizer que Deus Pai associou Maria de modo antecipado ao mistério do seu Filho, para que o mistério do seu Filho passasse por ela, pelo sim dela. Ela então está inserida no centro do plano da salvação. Muito bem. Depois o texto continua dizendo que, na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho justamente nascido de mulher. O que isso significa, nascido de mulher? Antes de tudo, quer expressar que Jesus de fato se fez humano, assumiu a nossa humanidade frágil. Ele é filho de Maria, tomou carne na carne de Maria, a nossa humanidade frágil. É isso que expressa nascido de mulher. Lembramos o texto de Paulo aos Filipenses, no qual ele lembra que Jesus, sendo de condição divina, não se apegou ao seu ser igual a Deus, mas se abaixou, se fez um de nós. Então, isso que significa dizer que ele nasceu de uma mulher. E depois o texto continua, nascido sob a lei. O que significa dizer nascido sob a lei? Que ele nasceu sob a condição de pecado, que ele nasceu na condição da humanidade pecadora. Mesmo ele não tendo pecado, ele se fez pecado para nos redimir do pecado. O texto de Gálatas diz que ele nasceu sob a lei para remir os que estavam sob a lei. Com isso ele está dizendo, nasceu sob o pecado para redimir aqueles que estavam na condição de pecado. Então, estar sob a lei significa, para Paulo aqui, estar sob a dimensão do pecado. Ele mesmo vai dizer em Gálatas capítulo 3, 10, e os que são pelas obras da lei, esses estão debaixo da maldição, ou seja, do pecado. E aqui cabe uma pergunta, Com isso surge uma questão. Alguns estudiosos correlacionam os versículos nascido de mulher com nascido sob a lei. E assim, comparando um com o outro, entendem que significa a mesma coisa, ou seja, que o nascer de mulher também significaria dizer que Jesus está sob a condição de pecado e que a mulher, portanto, expressaria esta mesma condição de pecado. Nesse sentido, Maria estaria associada à condição de escrava do pecado e sob a lei. Nascer de mulher e nascer sob a lei estaria equivalente à mesma condição. Ora, será que podemos interpretar assim esse texto? Com certeza não, e vamos ver. Para isso é preciso ir adiante na carta de Paulo aos Gálatas. Iremos lá para Gálatas 4, capítulo 22, para compreender essa questão e também descortinar algumas coisas a mais sobre esta mulher. Paulo, em Gálatas 4, 22, ele vai usar o Antigo Testamento para falar da descendência de Abraão, que teve um filho com uma mulher escrava, Agar, e outro filho com Sara, que Paulo vai chamar da mulher livre. Vamos ao texto de Gálatas, capítulo 4, 22. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da serva, da escrava, e outro da livre. Mas o da serva nasceu segundo a carne, o da livre
em virtude da promessa. Isso foi dito em alegoria. Elas, com efeito, são as duas alianças, uma, a do Monte Sinai, gerando para a escravidão, é Agar, e ela corresponde a Jerusalém de agora, que de fato é escrava com os seus filhos, mas a Jerusalém do alto é livre, e esta é a nossa mãe, segundo está escrito, e ele cita uma profecia de Isaías: alegra-te, estéril, que não davas à luz. Eu chamo a atenção essa palavra, alegra-te. Guardem essa palavra mais à frente, quando falarmos do anúncio do anjo a Maria, alegra-te, cheia de graça, iremos perceber também algumas correlações. Põe-te a gritar de alegria, tu que não conheceste as dores do parto, porque mais numerosos são os filhos da abandonada do que os daquela que tem marido. Ora, vós sois irmãos, como Isaque, sois filhos da promessa. E aí, pulando para o versículo 31, portanto, irmãos, não somos filhos de uma escrava, mas da livre. Esse é o texto de Paulo aos Gálatas 4:22. Paulo então usa a imagem de Agar e de Sara. Ambas se tornam figuras, representações do quê? Agar se torna figura e representação da aliança no Monte Sinai. Ela é escrava, com isso está significando, né, a aliança feita sob a lei dada a Moisés no Monte Sinai. E aqui, escrava é a expressão também do domínio do pecado. Sara, por sua vez, é a imagem da nova aliança. Ela é a mulher livre, ela é livre do domínio da lei e do pecado. E ela está sob o domínio do alto e do espírito, né? É a Jerusalém do alto e a nossa mãe. A descendência de Agar nasceu sob a carne, diz Paulo. A descendência da mulher livre é fruto da promessa feita a Abraão e nasceu sob o espírito, segundo Gálatas 4:28. Então, da mulher livre, que é Sara, temos, portanto, uma promessa feita a Abraão e filhos gerados no espírito. Olhemos para Maria, a partir do que foi dito no texto de Gálatas. Ela recebe uma promessa de um filho e gera este filho justamente através do Espírito. E depois, né, o Filho nos comunica o Espírito de fato, o Espírito Santo, nos fazendo parte da descendência de Abraão no Espírito de fato. Então, o que nós temos aqui? Que aquilo que em Abraão e em Sara acontece é apenas uma figura, uma preparação, uma prefiguração daquilo que vai acontecer em Maria e a partir de Maria, né, em Cristo Jesus, que nasce da Virgem Maria. Então, lendo os textos bíblicos de maneira, né, a correlacionar um texto com outro, concluímos o quê? Que Maria é a mulher livre, em quem se realiza o que em Abraão e Sara era ainda apenas uma figura, uma prefiguração e um sinal. Mais à frente, nós iremos tratar da figura de Abraão, né, da fé de Abraão como uma figura da fé de Maria. Né, de Abraão como o pai da fé, o pai dos crentes, como diz a palavra de Deus, né, falando de Maria como a mãe na fé. Mas isso vai ficar para frente. Por ora, vamos permanecer nessa dimensão da mulher livre de Paulo, que é Sara, como figura de Maria, a nova Sara, a mulher livre, que realiza o que em Sara era apenas uma prefiguração. Então, Maria é a mulher que está na plenitude do tempo, no centro do tempo, associada ao seu filho e à sua missão salvadora antecipadamente, já que o mistério da salvação, né, passa pelo sim de Maria, por desígnio do Pai, né, por escolha do Pai, e ao gerar o Filho Jesus, o faz como uma mulher livre na dimensão da fé, né, Maria age pela fé, eis aqui a serva do Senhor. Né? Bendita aquela que acreditou, diz Lucas no capítulo 1, versículo 45. Então, na dimensão da fé e do Espírito, e não na dimensão da lei e do pecado, do qual é sinal Agar. Ela também se torna modelo de liberdade cristã, a Virgem Maria.
A liberdade cristã que se encontra no corresponder à vontade de Deus, como iremos falar mais à frente, onde deixamos a escravidão do pecado e então, associados ao Filho pela fé, podemos também dizer Abba, Pai, e receber a herança, conforme lemos em Gálatas, que a herança do Filho, que herança é essa? A participação na sua glória, ou seja, a salvação. Vamos ver mais à frente que Maria, a mulher, representa então por sua vez e é figura da humanidade inteira, do povo de Deus redimido, da Jerusalém do alto, que é a nossa mãe, como já ouvimos em Gálatas 4:26. Guardem isso, iremos voltar a essas figuras e em outros textos também. Mas isso veremos passo a passo, na medida em que vamos meditando os textos bíblicos. Mas aqui é possível perceber, então, que essa mulher de Gálatas 4, ela expressa uma dimensão muito mais profunda, né? Nos faz pensar em muitas coisas. Maria é essa mulher no centro do plano da salvação de Deus. Mulher livre, né? Que pela fé gera o Filho e também no Filho nos faz filhos. E também podemos dizer que, assim como Sara se tornou figura e referência dos descendentes de Abraão que vivem na fé da promessa, assim também Maria se torna referência e figura para os cristãos, daquela que viveu e também disse o seu sim na fé, acolhendo a promessa de Deus. Assim também os cristãos querem viver na fé desta promessa que se cumpre em Maria, o Filho que dela é gerado, por meio do qual nós somos também pela fé associados à descendência de Abraão, ao povo de Deus e à herança que nos é prometida, a terra prometida, ou seja, a própria salvação, a participação e a inserção no reino de Deus. Maria, portanto, se torna para nós figura, se torna para nós referência em quem esse mistério já vai se realizando, já vai se tornando manifesto para nós. O que era em figura, nela se torna presença, se torna atual. Nela se realiza aquilo que no Antigo Testamento era uma prefiguração. Que possamos, contemplando a Virgem Maria, contemplar de fato esse mistério de Deus que vem a nós, que possamos, passo a passo, continuar em nossa caminhada bíblica, vislumbrando tudo aquilo que Deus nela realizou. Paz e bem.